Uma guerra entre as superpotências China, Rússia e Estados Unidos, no cenário contemporâneo, mas uma batalha de interesses profundamente entrelaçados, motivados por necessidades estratégicas, econômicas e territoriais. Ela seria movida por um complexo jogo de forças que transcende as disputas superficiais e chega ao âmago das ambições dessas nações. Esse cenário, alimentado pela constante tensão entre as grandes potências, cada uma defendendo seus próprios interesses. Em meio a essa dinâmica de poder, as disputas comerciais se tornam um campo de batalha crucial. Durante seu segundo mandato, Donald Trump impôs uma série de tarifas comerciais amplas, com o objetivo de compensar déficits comerciais, fortalecer a indústria americana e gerar receita para o governo. Ele fundamentou essas medidas em uma lei que concede poderes emergenciais ao executivo. Mas um tribunal federal de apelações considerou que essa utilização excedia sua autoridade constitucional, já que a prerrogativa de impor impostos pertence ao Congresso. Assim, a maioria das tarifas foi declarada ilegal, ainda que permaneçam em vigor por prazo limitado, até que a Suprema Corte dê a palavra final. Ele afirmou que recorrerá à Suprema Corte e pediu uma decisão urgente, alegando que sem as tarifas, os Estados Unidos poderiam se tornar um país do terceiro mundo. Para ele, há trilhões de dólares em jogo e a queda dessas barreiras representaria um desastre econômico. O governo, apoiado por um Departamento de Justiça confiante na maioria conservadora da Suprema Corte, acredita que poderá validar o uso dos poderes emergenciais para manter as tarifas. Essa disputa não é apenas sobre política comercial. Ela acontece em um momento em que China e Rússia intensificam sua parceria estratégica, criando um contraponto ao poder americano. Se essa aliança se consolidar, a economia mundial pode entrar em uma nova fase de fragmentação. A China poderia reduzir sua dependência do mercado americano, redirecionando exportações por meio de rotas alternativas, enquanto a Rússia ofereceria energia abundante e barata em troca de tecnologia e capital chinês. Além disso, a ampliação de transações em moedas locais poderia enfraquecer gradualmente a centralidade do dólar, que há décadas sustenta a capacidade de endividamento dos Estados Unidos. A China, nas últimas décadas, tem buscado consolidar-se como uma potência global, desafiando a hegemonia americana. Seu crescimento econômico vertiginoso não apenas solidificou sua posição como uma das maiores economias do mundo, mas também impulsionou a expandir sua influência política e militar. Em sua busca por maior poder, a China vislumbra Taiwan como um ponto central de suas ambições. A reunificação de Taiwan com a China não é apenas uma questão territorial, mas uma afirmação de sua soberania e um passo vital para garantir o controle do Mar do Sul da China, uma região crucial tanto para o comércio global quanto para a exploração de recursos naturais. A presença militar americana em Taiwan e seu apoio contínuo à ilha são, para Pequim, uma afronta direta à sua autoridade. A tensão crescente em torno da ilha poderia facilmente se transformar em um conflito aberto, um conflito no qual os Estados Unidos, como defensores de Taiwan, se veriam forçados a intervir, arrastando o mundo para a guerra. Ao mesmo tempo, a Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, busca revisar a ordem internacional que prevalece desde o fim da Guerra Fria, para Moscovo. A expansão da OTAN para o leste tem sido uma ameaça existencial, um cerco às suas fronteiras. O desejo de retomar a influência sobre a Europa Oriental e as antigas repúblicas soviéticas nunca desapareceu. E a Rússia, ao intervir na Ucrânia, demonstrou sua disposição em usar a força para restaurar sua esfera de influência. Essa movimentação não se limita à política militar. A Rússia também está de olho em sua capacidade de controle sobre recursos energéticos cruciais, especialmente o gás natural e petróleo da Ásia Central e da Europa Oriental. O embate com os Estados Unidos, que busca enfraquecer a dependência europeia da energia russa, coloca Moscovo e Washington em rota de colisão. Um conflito que poderia envolver o controle das rotas de fornecimento e a sobrevivência econômica da Rússia. Por outro lado, os Estados Unidos, como a superpotência global incontestada, estão comprometidos não apenas em defender seus aliados, mas também em preservar a ordem liberal internacional que construíram ao longo das últimas décadas. O apoio a Taiwan, por exemplo, é uma questão de soberania e princípio, já que os Estados Unidos da América veem qualquer tentativa de anexação por parte da China como uma violação flagrante das normas internacionais. Para os americanos, impedir que Pequim estenda sua influência sobre a ilha significa preservar a estabilidade de uma ordem mundial baseada no livre comércio e nas instituições internacionais. Mas além disso, os Estados Unidos da América têm uma agenda econômica própria. A ascensão da China como líder em setores tecnológicos estratégicos representa um desafio direto ao domínio americano nesse campo. Para Washington, a disputa tecnológica é tão crucial quanto a militar.
e uma guerra para proteger sua posição como líder global em inovação seria quase inevitável, diante da crescente competitividade da China. A combinação de todas essas questões formaria o caldo de cultura perfeito para um grande conflito. A Rússia, em sua tentativa de desafiar a ordem ocidental, procuraria estabelecer uma aliança com a China, aprofundando a rivalidade com os Estados Unidos e com seus aliados. Já os Estados Unidos da América, ao tentarem conter essa aliança e defender seus interesses econômicos, estariam diante de um cenário onde as opções diplomáticas se esgotariam. O risco de escalada para uma guerra direta seria iminente, com as tensões já latentes nos campos de batalha da cibersegurança, no controle de rotas marítimas e aéreas e na disputa pelo controle de recursos naturais. Os riscos globais são claros: cadeias de suprimento mais caras, inflação persistente em produtos básicos, instabilidade financeira e um comércio mundial dividido em blocos rivais. No entanto, há também oportunidades. A diversificação de parceiros, o avanço tecnológico descentralizado e o equilíbrio de poder podem criar um sistema mais multipolar. Para os Estados Unidos, a manutenção das tarifas representaria uma vitória política de Trump e um reforço de sua agenda protecionista, mas traria também retaliações comerciais e possíveis disputas judiciais de importadores que já pagaram bilhões de dólares em tarifas. Mesmo assim, em momentos de instabilidade, o dólar pode continuar sendo visto como porto seguro, preservando parte da força econômica americana. O Brasil, inserido nesse cenário, pode tanto se beneficiar quanto sofrer pressões. Como grande exportador de commodities, o país poderia ampliar vendas de soja, carne, minério e petróleo para o mercado asiático. Também poderia atrair investimentos de empresas que busquem diversificar cadeias de suprimento. Além de ganhar espaço como integrante de blocos como os BRICS, por outro lado, a volatilidade cambial tende a aumentar, gerando inflação importada e encarecendo insumos. Além disso, o Brasil pode enfrentar pressões diplomáticas para se alinhar a um dos blocos, reduzindo sua margem de autonomia. A guerra poderia começar de forma gradual, com pequenas provocações e escaladas militares no Mar do Sul da China ou em regiões da Europa Oriental. Mas, uma vez deflagrada, ela poderia se expandir rapidamente para um conflito total, onde o uso de tecnologias de ponta menos drones, armas hipersônicas. Com isso, os interesses estratégicos e econômicos das superpotências se colidiriam de maneira devastadora. O risco de uso de armas nucleares se tornaria uma sombra constante sobre todas as ações. A possibilidade de um confronto nuclear, mesmo que limitado a armas táticas, poderia alterar radicalmente o equilíbrio de poder mundial. A ameaça de uma destruição mútua assegurada seria um obstáculo, mas também uma realidade constante, com cada parte tentando evitar que a guerra escalasse para um cenário de aniquilação total. No fundo, a disputa em torno das tarifas de Trump, a aliança sino-russa e a reação da economia mundial representam mais do que batalhas pontuais. Trata-se de uma redefinição das regras da economia global. O resultado dessa disputa pode determinar se o mundo continuará orbitando em torno dos Estados Unidos ou se caminhará para uma nova ordem multipolar, na qual países como o Brasil terão de equilibrar riscos e oportunidades em um tabuleiro geopolítico cada vez mais instável. O resultado de tal guerra poderia ser o colapso das economias globais, a reconfiguração da ordem internacional e a redivisão de esferas de influência, com consequências imprevisíveis para as gerações futuras.